Hoje é sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, a lição número 10 do nosso trimestre, que foi a nova aliança. O texto que serviu como base para a nossa discussão dessa semana foi Jeremias capítulo 31, verso 31, que diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Nessa semana tivemos a oportunidade de estudar um pouco a respeito da nova aliança. Hoje, no meio cristão evangélico, existe uma grande discussão a respeito disso. Boa parte dos cristãos do meio evangélico creem que a nova aliança foi uma aliança que foi firmada completamente fora dos padrões que vinham sendo seguidos pelas alianças anteriores que Deus havia feito com a humanidade. A aliança que Deus fez com Adão, com o Noé, com Abraão e com Israel. Essa nova aliança seria alguma coisa completamente diferente. O que eles alegam é que essa velha aliança, principalmente a aliança feita com Israel, era totalmente embasada sobre o aspecto da lei. Então, como Israel não conseguiu guardar a lei, então Deus percebeu que o plano dele não deu certo e ele criou um novo plano. Então, nesse novo plano agora, a base da aliança é a graça e não mais a lei. Mas nós já vimos, até o presente momento, que todas as alianças que o Senhor Deus fez com o ser humano foram embasadas sobre a graça. A graça de Deus é a base de todas as alianças. A aliança pressupõe um acordo feito entre duas partes, onde, no caso específico, Deus tomou a iniciativa de fazer a aliança com a humanidade, percebendo que a humanidade não conseguiria resolver o seu maior problema, que é o pecado. O salário do pecado é a morte. O único capaz de vencer a morte e ainda assim manter a sua existência, porque ela é eterna, é o próprio Deus. Então Deus, ao mesmo tempo, ele foi justo e justificador daqueles que aceitam o seu sacrifício. E com base nisso, ele estabeleceu as alianças. Nenhuma aliança baseada em méritos foi estabelecida antes. Até porque qualquer aliança que fosse baseada em méritos, com a natureza pecaminosa que existe dentro de nós, que nos empurra para o mal, ela seria completamente fadada ao fracasso. E o Senhor Deus, que conhece o fim antes do princípio, não estabeleceria um projeto sabendo que ele daria em nada. Então, o Senhor Deus estabeleceu um princípio. O princípio da aliança, que foi estabelecida com Adão, com Noé, com o Abraão, com Israel, e a nova aliança, que é uma continuidade da aliança anterior, que tem apenas uma mudança de paradigma. O paradigma que norteava a velha aliança era o paradigma de que os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento apontavam para Jesus, o Messias que viria. E agora, na nova aliança, não precisamos mais olhar para o futuro, não precisamos mais sacrificar cordeirinhos, porque Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo, já foi morto. E através do derramamento do seu sangue, os nossos pecados foram pagos, completamente pagos. Não precisamos mais de sacerdotes, como na antiga aliança, porque agora Jesus, o verdadeiro sacerdote, ministra por nós diante do Pai. Há apenas uma mudança de paradigma. E nós vimos que o Novo Testamento só vai mostrar que agora, nessa nova aliança que o Senhor Deus estabeleceu com o seu povo, não importa mais se você é judeu, se você é de outra etnia, o que importa é se você tem uma aliança com Deus, que é baseada na graça e na misericórdia, assim como todas as outras do Antigo Testamento. Por que a aliança do Antigo Testamento foi quebrada? Não é porque Israel não foi capaz de guardar a lei de Deus, mas foi porque Israel não quis estabelecer uma ligação com Cristo, porque não aceitou a salvação pela graça, porque não estabeleceu uma relação de intimidade com Deus. A mesma coisa acontece conosco hoje. Se não estabelecermos uma ligação de aliança com Cristo, jamais poderemos alcançar a vitória. No nosso guia de estudos, nós encontramos dois textos. Um deles, do livro Deserto das Nações, na página 659, onde Ellen White menciona como Cristo Jesus
lidou com essa nova aliança. Olha o que ela diz. Participando com os discípulos do pão e do vinho, Cristo se comprometeu com eles, como seu redentor, entregando-lhes a nova aliança, pela qual todos os que os recebem se tornam filhos de Deus e cordeiros com Cristo. Por essa aliança, pertencia-lhes toda a bênção que o céu podia conceder para essa vida e a futura. Esse ato de aliança seria confirmado com o sangue de Cristo, e a ministração da ceia conservaria diante de cada discípulo o infinito sacrifício feito por eles individualmente, como parte do grande todo da humanidade caída. É impressionante esse texto. Ellen White aqui está explicando que Jesus Cristo, na noite de quinta-feira da última semana que ele viveu aqui na Terra, ele reuniu seus discípulos e tomou a ceia com eles. E quando ele tomou a ceia, ele explicou que todas as vezes que eles participassem do pão sem fermento, representando o corpo de Cristo, e o suco de uva, representando o sangue que ele derramou por nós, nós deveríamos nos lembrar da aliança eterna que foi estabelecida por Deus com a humanidade. E essa aliança que é baseada no sangue, no sacrifício de Cristo Jesus, ela nunca deveria ser esquecida por nós. Até porque, para nós, a salvação é de graça. Mas para Deus, ela teve um preço muito, mas muito alto. Para que ele pudesse nos disponibilizar a graça, ele teve que encarar a morte e vencer a morte. E não foi fácil. E Jesus relutou diante da cruz. Não pense que para ele foi fácil. É tanto que na própria quinta-feira à noite, enquanto ele orava no Getsemane, ele por 3 vezes orou e disse: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é: eu não quero morrer. Vamos encontrar um outro jeito de poder salvar a humanidade. Também no livro Deserto às Nações, Ellen White menciona que o Senhor Deus, Deus o Pai, enviou o anjo Gabriel até ele com um recado, dizendo: se você não quiser morrer, filho, você não precisa. Eu levo você agora de volta para o teu pai agora. Mas a humanidade vai estar perdida para sempre. Porque a menos que haja derramamento de sangue, não haverá remissão de pecados. E Jesus decidiu ir até as últimas consequências. Então, para ele, custou muito. Cada vez que participamos da ceia do Senhor, nós devemos nos lembrar do quanto custou para Deus nos oferecer essa aliança. Para nós é de graça. Para ele foi muito caro. Há um último parágrafo que eu queria mencionar com você aqui, que é o resumo da lição dessa semana, que diz assim: a nova aliança é uma revelação maior, mais completa e superior do plano da redenção. Participamos dela pela fé que se expressa em obediência à lei escrita no coração. Ou seja, da mesma forma como se processava a salvação no Antigo Testamento, se processa no Novo. A única coisa que temos agora, diferente do pessoal do Antigo Testamento, é que temos uma revelação maior de quem é Deus e de como ele lida conosco, porque Cristo já nos mostrou isso. Então, eu queria nesse momento orar agradecendo a Deus por essa nova aliança e por podermos fazer parte dela. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, porque em Cristo temos a salvação dos nossos pecados. A salvação para nós é de graça, mas para o Senhor custou tão caro. Obrigado por ter pago o preço. Ajuda-nos a valorizarmos o quanto custou a nossa salvação e estabelecermos uma aliança duradoura contigo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?